Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Tudo Bem Não Estar Bem, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 31. Decida começar de novo e de novo. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Senhor ajude a entender que o melhor lugar para se estar é no centro da tua vontade. Que ela busque ansiosamente começar na tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Entender o você real. Você já se perguntou por que reage de uma determinada maneira quando se encontra em uma situação em particular? Talvez você fique zangado com coisas que não parecem dignas de raiva ou se pergunte de onde vem esse sentimento. Ou uma frase em um filme ou em uma música que toque bem fundo e você fique muito emotivo. Quanto a mim, eu tive reações exageradas com meu marido e foi muito difícil e confuso para nós dois. Até que comecei a entender onde tudo começou. Tudo começou quando eu tinha 5 anos. É difícil acreditar que algo acontecido comigo aos 5 anos de idade ainda pudesse lançar sombra tantos anos depois, mas o faz. O modo como se manifesta é que, em certas circunstâncias, eu fico com um medo irracional. Barry me pedia para explicar por que eu estava com medo. Para ele poder entender, o problema era que eu mesma não entendia. Esse medo parecia com mais frequência quando Barry e eu estávamos juntos no carro. Sei que na maioria dos casamentos são feitas piadas sobre a direção do outro. Não era piada para mim e por isso não era para Barry também. Deixe-me dizer de antemão, Barry é um ótimo motorista. Ele não é imprudente nem distraído. Apesar disso, eu tinha um nó no estômago quando ele dirigia. Eu agarrava meu assento ou fazia barulhos como se me preparasse para um acidente. Quando você pode imaginar isso? Como você pode imaginar, isso o deixava louco. Muitas vezes ele pedia que eu dirigisse só para conseguir paz. Isso realmente me incomodava, porque eu sabia que minha reação o feria, mas eu parecia não ter controle sobre isso. Então ele começou a notar uma coisa: quando estávamos fora da cidade e nossos anfitriões dirigiam, eu nunca ficava nervosa. É difícil para um marido não levar isso para o lado pessoal. Eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse a entender por que eu reagia daquela maneira. Porque não conseguia confiar na pessoa que se comprometeu a me amar por toda a vida? A resposta foi surpreendente. O fato de Barry ser a pessoa em que mais confio no mundo era justamente o problema. Antes dele, a pessoa em que eu mais confiava no mundo era o meu pai. Mesmo que como adulta eu entendesse que a lesão cerebral tivesse sido a causadora da raiva do meu pai contra mim, meu último encontro com ele foi de quase morte. Não tenho dúvidas de que se ele houvesse conseguido levar a bengala ao meu crânio, ele teria me matado. Eu o detive, fazer-o perder o equilíbrio. Claramente que, como criança, eu internalizar a mensagem de que aquele que mais se ama é potencialmente o mais perigoso. Depois de todos esses anos, 2 seminários e 20 anos palestrando em conferência para mulheres, eu ainda não havia conectado a maneira como reagiria a meu amoroso marido com aquela minha dor no passado. Adoraria dizer que uma vez que entendi isso eu estava bem melhor, mas essa é uma jornada na qual ainda estou. Algumas semanas atrás, Barry entrou em nosso quarto e eu estava sentada dobrando a roupa. Ele me entregou meu celular que eu deixara na cozinha. Em sua cabeça, ele faria algo fofo. Em vez de me dar o telefone, ele planejou segurar minha mão e me puxar para si. Não saiu muito bem. Honestamente, ele me assustou. Meu coração batia para fora do peito quando me sentei na cama e chorei como uma menininha, porque essa era quem estava chorando. O jeito de minha família lidar era fingir que nada havia acontecido. Nós nunca conversamos sobre meu pai, nunca mencionamos seu nome. Embora eu ainda experimente momentos como esse, entender por que eu reajo do modo que reajo me ajudou a levar esse pedaço quebrado de mim para a luz curadora da presença de Cristo. Agora eu converso com Jesus sobre isso. Eu tive de levar a menininha em mim para Jesus, vez após vez, e pedir que o ajudasse. Isso pode soar um pouco estranho para você, mas nós servimos a um Deus que esteve em todos os nossos ontens, está aqui conosco hoje e estará conosco em todas as nossas manhãs. Ele nos convida a trazer-lhe tudo o que fomos, que somos e que esperamos ser.
Se você foi impactado por abuso em seu passado, procure uma fotografia de si mesmo nessa idade, se tiver uma, e fale para a jovem da foto que Jesus está de olho nele e você também. Talvez você queira lembrá-lo desta verdade incrível. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Salmo 139, 13 e 18. Ame a parte quebrada de você. É incomum ver um rosto masculino em um evento de mulheres, mas lá estava ele, a 10 fileiras da frente. Eu me perguntei se a esposa teria lhe pregado uma peça e dito que era uma conferência de homens, e agora ele se viu cercado por um bando de beldades. Eu autografei livros e conversei com as mulheres por cerca de 1 hora após o evento, e vi que ele esperava para conversar comigo. Com o lado direito do rosto virado para a parede, quando a última mulher se foi, ele se aproximou de mim e apresentou-se. Bem como sua filha que estava com ele. Ele tocou o lado direito do rosto com cicatrizes severas e me disse com uma voz fraca e rouca que quando tinha 15 anos tentara se matar. Ele colocou uma arma carregada sobre o queixo e disparou. Contou-me que no milésimo de segundo, entre puxar o gatilho e a bala entrar em seu crânio, ouviu Cristo perguntar-lhe se queria viver. Ele respondeu que sim. Esse homem estava agora em seus 40 anos, com 6 filhos, dentre os quais a bela jovem ao seu lado. Fiquei impressionada com sua história. Eu já me sentei e chorei com famílias cujo ente querido tirara a própria vida, mas nunca havia estado com alguém que realmente quis morrer e viveu para contar a história. Ele me disse que a bala ainda estava em seu crânio, uma vez que seria muito perigoso removê-la, e que sua voz estava permanentemente danificada. Perguntei se isso era para ele uma lembrança desagradável de seu passado. Ele me falou que era justamente o oposto. Disse-me que tem um lembrete diário da graça e misericórdia de Deus. Ele aprendeu a amar as partes quebradas em si mesmo e oferecê-las a Cristo. Seus planos são de iniciar uma campanha para jovens que se encontrem na mesma situação em que ele estava aos 15 anos. A verdade sobre nossa vida é que somos todos quebrados. É mais óbvio quando a cicatriz está na pele e não na alma, mas não obstante, somos quebrados. A decisão que nos resta é ou esconder esse quebrantamento ou oferecê-lo a Jesus. Eu sempre amei a história de Velveteen Rabbit. Amava mesmo antes de saber por que amava. Agora sei que havia algo real pelo qual eu ansiava na ideia de que uma vez que se torne real, você nunca poderá ser feio, exceto para aqueles que não entendem. Eu queria ser real, mas temia que meu verdadeiro eu fosse feio ou decepcionante. Para Jesus nunca somos feios ou decepcionantes, nós somos amados. A razão pela qual eu amei Barry atravessar a rua pulando feito duende, além do glorioso espetáculo da coisa, é que não conseguiria ter feito isso alguns anos atrás. Na escola, o provocavam e zoavam dele por ser mais baixo que os outros meninos de sua série. Ele teve um estirão de crescimento na faculdade, mas àquela altura as mensagens malvadas já haviam arranhado sua alma. Ele não queria se destacar, ele tentava se misturar. Além disso, sua mãe e seu pai eram super protetores e lhe ensinaram que o mundo não é seguro. Nos primeiros anos de nosso casamento, Barry escondeu de mim seus ataques de pânico. Ele tinha vergonha de se sentir tão sem controle. Então, quando conseguiu deixar que eu entrasse e me ajudou a entendê-lo, ele não queria que Christian soubesse. Acho que é mais difícil para um cara admitir alguma fraqueza do que para uma mulher. Curiosamente, nos últimos meses, as mesmas coisas das quais tentamos proteger nossos filhos foram as que nos aproximaram como família. Uma noite, quando Christian estava em casa de folga da faculdade, ele compartilhou conosco que alguns de seus amigos têm lutado contra a depressão e a ansiedade grave, mas têm medo de deixar os pais saberem, porque acham que eles não entenderiam. Eu me senti tão culpada por tentar ocultar de nossos filhos as áreas nas quais eu mais preciso da ajuda de Cristo. De que modo eu estaria ajudando a saber onde procurar ajuda quando precisasse dela? Naquela noite, Barry e eu compartilhamos nosso verdadeiro eu com Christian. Ele recebeu isso como se lhe houvéssemos dado um presente. E suponho que demos. Cristo é o único que nos torna reais.
Enquanto Barry e eu íamos crescendo juntos, a maior das curas ocorreu ao sermos capazes de trazer um ao outro e a Cristo a tudo o que somos. Nós contamos um ao outro a pior coisa que já disseram sobre nós, a pior coisa na qual acreditamos e aprendemos a rir juntos de nós mesmos. Enquanto eu assistia assaltar em uma rua lotada de Nova York, eu ri, não só por causa da bobice da cena, mas porque Barry estava confortável o bastante na própria pele para liberar todo o seu bobo interior. Nessa fase da vida, nós dois percebemos que nunca seremos perfeitos. Nunca seremos tudo o que o outro podia querer em um cônjuge. Mas isso não é ruim. Mais do que não é ruim, é um presente. Quando você percebe que não precisa ter tudo no lugar, pode dar aos outros essa mesma liberdade. Entender que Cristo é o herói da nossa história nos permite sermos humanos. Um dos versículos que se tornou um versículo de vida para nós dois é aquele com o qual começa este capítulo. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Uau! Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o grande dia. Esta é a nossa fé e a nossa esperança. Somos obras inacabadas na mão de um Criador que é especialista e que, como diz o livro de Salmos, lá no capítulo 139, no versos 13, ele nos criou de forma admirável. Você, mulher, é uma obra-prima do Criador. Não deixe que o mundo, que as circunstâncias, que o seu passado, o que aconteceu na sua vida te digam ao contrário. Comece de novo e seja livre em Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a próxima leitura.